Olá, eu sou Ana e hoje vamos fazer uma viagem no tempo. E vamos fazer uma viagem no tempo porquê? Porque estamos em janeiro e eu vou estar a falar-vos das minhas leituras do mês de setembro, porque coisas acontecem, vida acontece, saúde mental acontece e, portanto, as coisas foram sendo adiadas e cá estamos nós em janeiro a tentar, se calhar, iniciar um janeiro igual ao de 2023, em que eu vou tentar meter todos os vídeos de 2023 que estão em atraso neste mês, que é para depois continuar com o ano, assim, um bocadinho tábua rasa, a começar em fevereiro. E portanto eu venho aqui para vos falar sobre as minhas leituras de setembro e eu vou começar com uma leitura que, para todos os efeitos, não é de setembro. Porque quando eu acabei de gravar e editar o vídeo de agosto, apercebi-me que faltou um livro. E portanto, o livro que eu li maioritariamente em agosto, mas que por acaso só terminei nos primeiros 2 dias de setembro, o que faria com que estivesse no vídeo de agosto, foi aqui o Prelúdio à Fundação, de Isaac Asimov, um livro que não é bem o estilo de escrita dos restantes livros da Fundação e eu compreendo o porquê. Nós aqui estamos a acompanhar o Hari Seldon quando ele está a tentar criar a psicohistória, portanto ainda não tem todo o conhecimento que levou à criação desta ciência que consegue prever movimentação de massas. Ainda estamos aqui um bocadinho numa questão de tentativa e erro, a ideia está lá, ele tem uma ideia de que se poderá prever movimentação de massas, ainda não sabe especificamente como é que isso poderá ser feito e portanto está muito em fase de testes. Há alguém que o vai ouvir falar numa convenção e acaba por se interessar muito pela ciência que ele está a propor, para questões políticas e de proveito próprio, mas acabam por lhe querer dar a possibilidade de ele ter acesso à biblioteca, que vai fazer com que ele possa ter mais conhecimento e tentar desenvolver então essa ciência que ele acha que, apesar de ser possível, que será muito improvável que alguma vez venha a conseguir desenvolvê-la. O que é que nós temos aqui então? Temos o Hari Seldon, ainda muito novo, na casa dos 20, se não me engano, a tentar encontrar conhecimento que permita desenvolver esta ideia, mas ao mesmo tempo sabe que está a tentar ser caçado por várias famílias que têm questões políticas neste planeta. Ele vai andar em fuga, basicamente, cada vez que ele chega a um sítio onde talvez o deportem ou então que acabem por querer pôr numa redoma de vidro, ele acaba por fugir de sítio para sítio neste planeta. E portanto nós vamos ver aqui esta personagem a saltitar de ponto em ponto no planeta. É muito curioso ver a forma como ele se vai relacionando com as pessoas. O planeta é grande e é praticamente, imaginem o nosso planeta e imaginem que cada área, cada zona, cada país tem culturas diferentes, maneiras diferentes de ver o mundo, de se conectarem com as pessoas que estão à volta. Basicamente é isso que ele vai encontrar. Pessoas muito diferentes, muito diversas, culturas muito diversas e é muito, muito engraçado. Tem uma das cenas uma das cenas que me fez rir mais, é hilariante. É uma cena pseudo-erótica. É hilariante, hilariante, eu só me conseguia rir, eu só consegui... Ai, os meus colegas devem ter ficado fartos de mim porque eu só conseguia falar daquilo que foi mesmo muito engraçado. Depois, então, entramos mesmo no mês de setembro. O primeiro livro do mês de setembro foi aqui o livro das 7 Irmãs, o primeiro livro, que é o livro de Maia. É um livro que vocês já têm uma sugestão de leitura para ele. Nós temos aqui uma família que tem 6 irmãs que foram todas adotadas pelo mesmo homem. Todas elas têm origens diferentes, todas elas fisicamente são diversas e portanto esta história começa quando o pai adotivo destas 6 raparigas morre e acaba por lhes deixar em testamento o material que possam precisar para o caso de quererem descobrir as suas raízes familiares. Uma coisa que nunca foi falada, elas foram adotadas e foram criadas como filhas dele, têm as pessoas da casa que também são família. E, portanto, há só uma das irmãs, que nós não sabemos qual foi, que pediu ao longo da vida algumas informações sobre as origens dela. Aqui, a Maia vai-se ver aqui encostada entre a espada e a parede numa pequena situação logo no início, depois do funeral, e acaba por ser a primeira que vai procurar as origens dela, mais como um modo de fuga, de sair um bocadinho do sítio onde estava, fugir da questão toda de ter perdido o pai, fugir da pessoa que acabou de tentar reentrar na vida dela. E ela, sendo tradutora de português para francês, acaba por ir parar ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vai começar a descobrir a sua história familiar, vai começar a descobrir quem é, de onde veio, a história mesmo da família dela. Vamos até um pouco mais atrás do que eu estava à espera, nós vamos conhecer uma bisavó, se não me engano,
e é muito interessante até porque nós vamos cruzar aqui a história com a altura em que o Cristo Redentor foi construído. Gostei muito da história, acho que a Maia não vai ser a minha irmã preferida, acho que ela é um bocadinho apagada, começa a ganhar um bocadinho de vida mais para o final do livro, quando começa a ganhar mais confiança nela própria, e isso é uma coisa que também gostei muito de ver. É uma personagem que evolui ao longo da história e, portanto, gostei muito de acompanhar, mas acho que não vai ser a minha irmã preferida. Vamos ver nos próximos livros, estou muito curiosa com os próximos. O próximo foi aqui Maldição das Santas, de Kate Drammans, a última sugestão de leitura que apareceu aqui no canal. Na realidade, essa sugestão de leitura foi gravada logo a seguir de eu ter terminado o livro, portanto foi quase a quente, e eu gostei muito de conhecer este livro. No início foi um começo muito lento, muito arrastado, um bocado complicado. Nós caímos aqui num mundo onde não conhecemos nada. O que nos dizem no início, aquela espécie de glossário que eu já mencionei na sugestão de leitura, aquela espécie de glossário ou índice dos poderes, acaba por não ser de grande ajuda quando estamos a entrar na história, e eu só mais à frente, mas muito à frente, quase a terminar o livro, é que percebi que havia um glossário no final do livro, e esse glossário tinha-me ajudado mais a compreender um bocadinho o sítio onde eu tinha caído. Portanto, para quem ainda não começou a ler este livro, fica a saber que há um glossário no final que vai ajudar muito mais do que aquele que está no início, em que só menciona os tipos de poderes e o que é que eles fazem. Na realidade isso não vai ser de grande ajuda. A verdade é, a partir do momento em que nós começamos a avançar, nós começamos a ver neste livro que é mais do que um livro de fantasia. Aliás, a fantasia aqui, não fosse o facto deles terem poderes, eu até diria que é secundária. Nós aqui temos uma história de evolução das personagens. Nós temos personagens que têm um passado conturbado, que fez com que fossem quem são agora. E a questão é, eles têm uma ideia de quem são, as pessoas veem-nos de outra forma, e na realidade talvez ninguém esteja certo, porque às vezes nós ganhamos assim uma consciência de nós que faz com que pensemos, eu sou assim, e eu não consigo ser de outra forma, eu não posso ser de outra forma, e aqui as personagens vão ser confrontadas com algumas coisas que vão obrigá-los a tentar perceber que se calhar a ideia que têm de si próprios pode não estar correta. Até porque nós temos aqui personagens que são um bocado negativas relativamente às coisas que fizeram, que viveram, às posições que tomaram, a determinadas decisões, e vão perceber que às vezes nós somos obrigados a tomar decisões que não são necessariamente aquelas que nós queremos, mas podem ter sido as melhores que podíamos ter tomado no momento. E eu vejo aqui uma evolução dos personagens que eu gostei imenso de ver. Nós exploramos muito aqui a nível psicológico a forma como os nossos erros acabam por moldar um bocadinho a nossa personalidade, a forma como os outros nos veem, a forma como nós queremos ser vistos pelos outros e a forma como nós nos vemos. E depois, se calhar, vamos ter de reajustar a nossa visão das coisas quando determinadas coisas acontecem. E eu estou a ser muito vaga, mas a verdade é, eu não posso dizer muito deste livro, para além disto, porque para mim foi muito evolução das personagens e foi isso que eu gostei neste livro. A nível de ação, não é um livro que tenha muita ação, tirando mais no final, e eu acho que essa cena não foi, não sei se foi da forma como está escrita pela autora, se foi da tradução, acho que não é uma das cenas mais claras do livro. Nós sabemos que está a acontecer qualquer coisa, mas é tudo um bocado vago. Agora, não sei se é tudo vago porque a própria personagem também está ali um bocado num limbo e não consegue perceber muito bem o que é que está a acontecer, ou se tem a ver com a tradução ou com a forma como a autora escreveu, não sei. Foi um livro que eu gostei muito de ler, fico muito curiosa com os próximos, até porque se a personagem continuar a evoluir, vou gostar muito de ver a personagens continuarem a evoluir, vou gostar muito de ver, e estou a gostar muito do que está aqui. E houve aqui uma frase que eu adorei, que eu não vos vou dizer o que é, qual foi, mas eu gostei muito da personagem masculina deste livro, muito mesmo. Depois tenho aqui o próximo volume de Echo, Mon Miroir, La Valkyrie de Fior. Este é o volume 12, se não me engano, exatamente, é o volume 12. Vocês já sabem que eu não vos costumo falar muito sobre estes livros, para começar porque estão em francês, não há muita gente que lê em francês, eles não estão traduzidos para português. Não tenho certeza sequer se eles estão traduzidos para inglês, sei que estão traduzidos para espanhol e, portanto, fica um bocadinho difícil. Agora, eu também acho que o francês é mais fácil do que aquilo que as pessoas acham, porque a maior parte das palavras tem a mesma origem que as nossas. Às vezes até acho que o espanhol é mais difícil que o francês. Mas quem sou eu, porque eu tive francês, não tive espanhol, portanto, cada um com a sua. Aqui nós temos então a Fourmi Gratuite. A Fourmi era do nosso mundo, foi parar a um mundo paralelo, onde não há eletricidade. Quem está a gerir aquele mundo e a garantir que
Tudo corre sobre rodas, são esquilos. Eles têm um segredo obscuro, que não é trabalhado aqui, na realidade já foi trabalhado há uns volumes atrás. E aqui o que é que nós temos? Temos a Formiga a ser incorporada por uma valquíria. E portanto nós vamos começar isto em Copenhaga e vamos acabar nas Ilhas Faraó, se não me engano. Se já me apanharam a falar destes livros antes, a Formiga muda de aspecto quando é incorporada por um fantasma, o que significa que alguém morreu, alguém tinha assuntos pendentes, a Formiga estava por perto e, portanto, o fantasma vai acabar por tentar resolver o que ficou pendente no corpo da Formiga. E, portanto, a Formiga, cada vez que é incorporada, muda de penteado. E é muito engraçado pelas personagens que estão à volta dela, porque toda a gente já está tão farta da situação, das aventuras em que são arrastados, porque depois não são coisas simples, não são coisas como ir passear a um campo, são tudo coisas já às vezes um pouco violentas, e portanto eles já estão cansados de andar atrás da Formiga, cada vez que ela apanha o cabelo de uma maneira diferente eles já começam, pronto, lá vamos nós outra vez. E para mim tem sido muito engraçado acompanhar estas aventuras e eu vou continuar, portanto é isto. Os meus é cool. O livro seguinte foi o livro que foi escolhido para a Clube de Leitura. É aqui O Pássaro Noturno, de Joanna Moll. A autora é sueca. Se não me engano, este livro faz parte de uma trilogia que vai acompanhar esta detetive, a Hannah Dunker, que não sabe dizer assim, porque a senhora não é americana, é sueca, mas eu não faço ideia como pronunciar este nome de outra maneira. Nunca. A Hannah está de volta à terra dela, de onde tinha saído quando tinha cerca de 18 anos. O pai dela foi preso por um crime que aconteceu mais ou menos na altura em que ela decidiu abandonar a terra dela. Ela não consegue acreditar que o pai esteve envolvido naquela situação, mas também era demasiado nova para conseguir fazer sequer pesquisas. Foi uma das pessoas que acabou por ser apanhada na rede toda que depois se criou de notícias e acusações e, portanto, ela era filha de um assassino e não foi bem visto. E o facto de ela estar a regressar agora à terra dela como detetive, como alguém que faz parte da polícia, as pessoas todas estão a questionar o porquê dela regressar. Se ela pensou bem no assunto, sendo filha de quem é, o que é que ela pretende com este regresso, se é uma espécie de absolvição da parte dela em relação ao pai, se ela está a tentar reabrir o que é que seja, e a própria Ana não sabe muito bem o porquê, mas sente necessidade de voltar para casa. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um adolescente que é encontrado morto, e não sabemos o que é que aconteceu e é o que ela vai estar a tentar descobrir. Portanto, ele foi encontrado encostado a um muro, ela vai tentar descobrir o porquê de ter acontecido, o porquê dele ter ficado quase como se alguém o tivesse colocado naquela posição, quase como se fosse uma espécie de teatro, uma marioneta. Eu gostei muito de ler esta história, não é extraordinário, para um policial sueco é muito soft. Muito suave em relação a coisas que eu sei e que já li também de países nórdicos, portanto, se gostam de thrillers e policiais suecos, não vão achar que vão encontrar aqui o mesmo tipo de gore e de coisas hardcore, não vão encontrar. Eu gostei muito da parte relacionada com o pai dela, porque ela no fundo vai ser obrigada a contrapor aquilo que é agora com aquilo que foi, com a altura em que ela abandonou aquela terra, com as memórias que tem do pai, depois ela volta para a própria casa. Vai ter de se reencontrar com as acusações que lhe foram feitas, vai passar pela casa onde tudo aconteceu e isso também vai deixar aqui uma sementezinha de dúvida e que nós próprios ficamos a querer saber mais o que é que aconteceu. Será que aquele homem efetivamente foi a pessoa culpada por trás daquilo tudo? E portanto eu fiquei com vontade de ler o segundo. Não gostei da resolução deste, eu acho que o que aconteceu era assim um bocadinho a dar para o impossível, a forma como aquele adolescente morreu, mas isso, para mim, se alguém quiser ler o livro e discutir esta morte comigo, por amor de Deus façam-no, porque para mim não fez sentido, mas de resto gostei da história e queria ler o segundo para ver se ela desenvolve mais aqui a parte do pai. E o último livro que eu li em setembro foi aqui O Sol Também é uma Estrela, da Nicole Yoon. Eu só tinha lido Tudo e Nós, gostei e eu gostei imenso de ler este livro, gostei mesmo muito.
Nós temos aqui duas personagens, temos a Natasha e o Daniel. A Natasha é de uma família jamaicana que estava ilegal nos Estados Unidos, vão ser deportados. Este é o último dia que ela tem nos Estados Unidos. E temos o Daniel, que é de uma família coreana, que já está na América há muitos anos. Estão legais na América, mas depois há toda a questão da pressão social e familiar, principalmente familiar, dos asiáticos, em que os filhos sigam por carreiras específicas de medicina, advocacia, porque convenhamos que vem de países em que há uma competição muito grande e que as pessoas têm de se destacar para conseguir ter condições. E portanto nós temos aqui a ação a decorrer toda em menos de 24 horas. Nós temos a Natasha a tentar adiar ou evitar de todo a questão da deportação, a tentar que lhes deem a oportunidade de ficar mais tempo ou então de ficar mesmo definitivamente. Ela está o dia todo a tentar falar com os serviços de imigração e, portanto, esse é o objetivo dela. Ela quer chegar ao final do dia e não ser obrigada a deixar a casa dela, a deixar os amigos. O próprio irmão dela já nasceu na América e, portanto, o objetivo dela é evitar essa deportação. E depois temos o Daniel, que no fundo está a ir a uma entrevista que ele não quer ir, porque tem de ocupar o lugar que o irmão não foi capaz de manter. O irmão que era perfeito e o melhor aluno e que foi expulso de Harvard, e ele agora tem de tentar entrar, penso que será em Yale, mas ele não quer. Ele gosta de escrever, ele quer ser poeta, ele gosta de brincar com as palavras e não é de todo o que os pais querem que ele faça. Mas ao mesmo tempo ele também não se consegue libertar das expectativas da família. E portanto nós temos aqui muitas coisas, muitas questões num livro que é jovem adulto, deste pequenino tamanho e que se passa no espaço de 24 horas. Nós temos as pessoas com quem eles se cruzam e que vão acabar por ser tocadas de alguma forma. Nós temos questões raciais, questões de xenofobia, temos questões de expectativas sociais e familiares. Temos aqui muitas coisas a acontecer e estas personagens a cruzarem-se e a fazerem com que um dia decisivo na vida de um do outro acabe por se tornar um bocadinho mais leve do que teria sido de outra forma. Pode-se dizer que é um romance instantâneo. Eu não gosto de ver dessa forma por um motivo muito simples. Nós temos que conhecer as pessoas de alguma maneira. Uma pessoa entra na nossa vida, nós vamos fazer conversa com essa pessoa. Tendo em conta que tanto um como o outro têm o destino pendurado sobre a cabeça deles neste dia, as coisas acabam por se desenvolver e desenrolar de formas muito mais rápidas. E portanto eles vão descobrir alguém de quem gostam, alguém de quem seriam amigos, alguém de quem eventualmente até poderiam pensar numa relação. Efetivamente eles não têm absolutamente nada a ver e ao mesmo tempo têm tudo a ver um com o outro. E é muito curioso a forma como às vezes as pessoas entram na nossa vida para fazerem alguma diferença. E é muito bom a forma como a autora explora isso neste livro. Podia ser um romance instantâneo? Podia, mas não é. São duas pessoas a conhecerem-se, a apoiarem-se num dia em que tudo pode correr mal, mas com a esperança de que tudo corra bem. E ao mesmo tempo tem alguém ali a tentar tornar as coisas mais leves. Uma pessoa que não conhecem de lado nenhum, e quantas vezes é que nós já fomos ajudados por um estranho e que talvez até se tenha tornado um amigo. E portanto, eu gostei imenso deste livro, acho que está muito bem escrito. Acho que coisas que podiam ter sido clichê ou mal aproveitadas, ou então lá está, aquela questão toda do romance instantâneo, podia ser mau, tinha tudo para não ser bem explorado, mas está muito bem escrito. E portanto, este foi o livro com que eu finalizei setembro. Portanto, bem! E portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de setembro. São livros que eu gostei muito, como podem ver. Portanto, podia já ter falado deles aqui, podia, mas não tinha conseguido gravar antes e portanto aqui estamos nós para mais um janeiro super preenchido, que vai ser engraçado porque eu também quero ler e portanto entre gravar, editar, publicar e tudo mais, ainda quero ler, vai ser um janeiro muito engraçado. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum destes livros, se há algum que já mora aí nas estantes e que vocês têm andado a adiar, mas que talvez vão pegar mais cedo do que pensavam. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!